Meu vizinho tentou roubar minha invenção genial que poderia me deixar milionário, mas não sabia que eu tinha uma surpresa que mudaria tudo para sempre. Quando descobri que Roberto estava vendendo meu projeto como se fosse dele, pensei que minha vida tinha acabado. Mas o que aconteceu depois foi tão inacreditável que até hoje tenho dificuldade de acreditar. Tudo começou há 5 anos, quando perdi meu emprego na empresa de tecnologia onde trabalhava. Aos 35 anos, com uma hipoteca para pagar e sem perspectivas, decidi apostar tudo em um sonho louco: criar um dispositivo que pudesse transformar lixo plástico em energia limpa usando apenas luz solar. Parecia ficção científica, mas eu tinha certeza de que era possível. Transformei o porão da minha casa em um laboratório improvisado. Gastei todas as minhas economias em equipamentos, componentes eletrônicos e materiais de pesquisa. Minha esposa Sara achava que eu tinha enlouquecido. Marcos, você precisa procurar um emprego de verdade, dizia ela toda semana. Mas eu não conseguia desistir. Durante esses 5 anos, meu vizinho Roberto sempre demonstrou interesse no meu trabalho. Ele morava na casa ao lado com a família e trabalhava como engenheiro sênior em uma grande empresa de tecnologia. Sempre que me via carregando equipamentos ou materiais, vinha conversar. Como está o projeto revolucionário? Perguntava com um sorriso. Achei que era só curiosidade profissional e simpatia de vizinho. Roberto frequentemente oferecia ajuda. Se precisar de alguma coisa, é só falar, dizia. Tenho contatos na indústria que podem ser úteis. Eu agradecia, mas preferia trabalhar sozinho. Tinha medo de que alguém roubasse minha ideia antes de eu conseguir protegê-la adequadamente. Depois de incontáveis noites em claro, testes fracassados e momentos de desespero, finalmente consegui. O protótipo funcionou. Coloquei uma garrafa plástica no compartimento, acionei o sistema solar, e em questão de minutos, o dispositivo gerou energia suficiente para alimentar todos os aparelhos da minha casa por 2 horas. Eu estava eufórico. Sara chorou quando viu funcionando. Você conseguiu, amor. Você realmente conseguiu. Naquela noite, mal consegui dormir de tanta empolgação. Sabia que tinha algo revolucionário nas mãos. Algo que poderia mudar o mundo e, de quebra, resolver nossos problemas financeiros. No dia seguinte, encontrei Roberto no quintal e não consegui conter a animação. Roberto, você não vai acreditar. Finalmente funcionou. Contei sobre o protótipo, sobre os testes bem-sucedidos. Ele ficou genuinamente empolgado. Marcos, isso é incrível. Você vai ficar rico, cara, disse com os olhos brilhando. Mas você precisa patentear isso urgente, antes que alguém tenha a mesma ideia. Concordei completamente. Roberto se ofereceu para me ajudar com os documentos da patente, já que ele tinha mais experiência com burocracia corporativa. Tenho contatos no escritório de patentes, disse. Posso acelerar o processo para você. Aceitei a ajuda gratamente. Afinal, éramos vizinhos há anos, nossas famílias eram amigas. Marcamos para o dia seguinte ele vir ao meu laboratório para entender melhor o funcionamento e me ajudar a organizar a documentação técnica. Roberto chegou pontualmente às 9 horas da manhã, com um notebook e uma câmera. Para documentar tudo direitinho, explicou. No laboratório, expliquei cada detalhe do funcionamento. Como o sistema de captação solar funcionava, como os componentes químicos quebravam as moléculas do plástico, como a energia era convertida e armazenada. Roberto fazia perguntas técnicas muito específicas, anotava tudo meticulosamente, até filmou alguns processos. É para garantir que não esqueçamos nenhum detalhe importante na documentação, disse. Pensei que estava sendo um bom amigo, me ajudando a organizar as informações de forma profissional. Mostrei até os esquemas mais detalhados, os cálculos matemáticos, as fórmulas químicas que levei anos para desenvolver. Roberto parecia impressionado com a complexidade do projeto. Cara, você é um gênio. Isso aqui vale milhões. Como eu estava errado sobre suas intenções. 3 dias depois, estava trabalhando no laboratório quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhor Martinez, aqui é da Tecnovision Industries. Gostaríamos de conversar sobre sua invenção, disse uma voz feminina profissional. Fiquei confuso. Que invenção? O conversor de plástico em energia que você apresentou ontem para nossa equipe de desenvolvimento. Meu sangue gelou. Eu nunca apresentei nada para ninguém. Nunca nem ouvi falar dessa empresa. Deve haver algum engano, disse. Eu não apresentei nada para vocês.
Houve um silêncio do outro lado. Senhor Martinez, o senhor não é Roberto Martinez, engenheiro especialista em energia renovável. Roberto Martinez. Meu vizinho Roberto. Meu sobrenome também é Martinez, mas somos apenas homônimos. De repente, tudo fez sentido de uma forma terrível. Desliguei o telefone e corri até o escritório da Technovision Industries, que ficava a apenas 20 minutos da minha casa. No lobby da empresa, pedi para falar com alguém sobre a apresentação do Roberto Martinez. A recepcionista me direcionou para o departamento de inovação. Lá, descobri o impensável. Roberto havia apresentado meu projeto como sendo dele. Tinha até alterado alguns detalhes técnicos para parecer que era uma evolução da minha ideia original. Ele trouxe toda a documentação, explicou a gerente de projetos, mostrando-me uma pasta com meus próprios esquemas e cálculos, apenas com o nome dele no cabeçalho. Inclusive vídeos demonstrando o funcionamento. Estamos muito interessados em fechar um contrato de desenvolvimento. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Anos de trabalho, meu sonho de mudar o mundo, tudo roubado por alguém em quem eu confiava. Tentei explicar que aquele era meu projeto, mas sem documentação oficial, minha palavra não valia nada. Voltei para casa em estado de choque. Sara percebeu imediatamente que algo estava errado. Quando contei o que havia descoberto, ela ficou furiosa. Vamos processá-lo. Vamos à polícia. Mas eu sabia que seria difícil provar. Roberto era esperto, havia se preparado bem. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em como confrontar Roberto, como provar que a invenção era minha. Foi então que lembrei de algo importante. Eu sempre fui paranoico com minhas invenções. Desde o primeiro dia de trabalho no projeto, instalei câmeras escondidas no laboratório. Não só isso, cada versão do projeto era automaticamente salva em um servidor criptografado com timestamp. Eu tinha tudo documentado. Mais importante ainda, o protótipo que mostrei para Roberto era uma versão incompleta. O componente principal, que eu chamava de núcleo quântico, um pequeno dispositivo que controlava toda a reação química, estava guardado em um cofre no meu quarto. Sem ele, o dispositivo era apenas um monte de metal caro que não funcionava. Na manhã seguinte, decidi confrontar Roberto diretamente. Bati na porta dele às 7 horas da manhã. Quando ele abriu, fingiu surpresa ao me ver. Marcos, como vai, vizinho? Você sabe muito bem como eu vou, Roberto, respondi com frieza. Acabei de descobrir sua apresentação na Technovision. O rosto dele mudou completamente. A máscara de amizade caiu, revelando uma expressão fria e calculista. Ah, você descobriu, disse com um sorriso cínico. Bem, vida que segue, né? Como você pode fazer isso comigo? Éramos amigos. Amigos? Ele riu. Marcos, isso aqui é negócio. Você teve 5 anos para fazer alguma coisa com sua invenção e não fez nada. Eu apenas aproveitei uma oportunidade. Você não tem como provar que é seu, continuou com arrogância. Eu que registrei primeiro na empresa. Tenho toda a documentação, vídeos, tudo. Você deveria ter sido mais esperto. Senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Roberto, você vai se arrepender disso. É? E o que você vai fazer? Me processar com que dinheiro? Ele estava certo sobre uma coisa. Eu não tinha recursos para uma batalha legal prolongada. Mas Roberto não sabia que eu tinha um plano muito melhor. Voltei para casa e comecei a colocar tudo em movimento. Primeiro, organizei todas as evidências. Vídeos das câmeras escondidas mostrando Roberto no meu laboratório, copiando tudo. Arquivos com timestamp provando que eu desenvolvi o projeto anos antes. E-mails e mensagens que trocamos sobre o projeto. Tinha material suficiente para destruí-lo. Mas decidi jogar o jogo dele. Liguei para a Technovision fingindo ser um investidor interessado no projeto do Roberto Martinez. Ouvi falar de uma invenção revolucionária, disse. Gostaria de ver uma demonstração. Eles ficaram empolgados e marcaram uma apresentação pública para a semana seguinte. Liguei também para outras empresas de tecnologia, jornalistas especializados, até alguns investidores que encontrei online. Disse que havia uma apresentação imperdível de uma tecnologia que mudaria o mundo. Muitos confirmaram presença. Roberto topou a apresentação na hora, achando que ia impressionar todo mundo e garantir um contrato milionário. Passou a semana toda se preparando, decorando suas anotações, ensaiando a apresentação.
Eu observava tudo da minha janela, vendo-o praticar no quintal. No dia da apresentação, o auditório da Tecnovision estava lotado. Havia executivos de várias empresas, investidores, jornalistas de tecnologia, até alguns professores universitários que eu havia convidado. Roberto estava radiante, cumprimentando todo mundo como se fosse uma celebridade. Eu cheguei discretamente e me sentei no fundo do auditório. Roberto me viu e ficou visivelmente nervoso, mas já era tarde demais para cancelar. A apresentação começou. Senhoras e senhores, disse Roberto com confiança, hoje vou apresentar uma tecnologia que revolucionará a forma como lidamos com resíduos plásticos e energia limpa. Ele explicou sua invenção com detalhes que havia decorado das minhas anotações, usando até as mesmas expressões técnicas que eu usava. A plateia estava impressionada. Roberto mostrou os esquemas, meus esquemas, explicou os processos químicos que eu havia desenvolvido, falou sobre o potencial de mercado. Tudo perfeito, até chegar a hora da demonstração prática. E agora, disse Roberto com um sorriso confiante, vou demonstrar como funciona na prática. Ele ligou o dispositivo que havia construído baseado nos meus projetos. Colocou uma garrafa plástica no compartimento, acionou o sistema solar. Nada aconteceu. Absolutamente nada. O dispositivo nem ligou. Roberto começou a suar frio, mexendo nos controles desesperadamente. Deve ser algum problema técnico, gaguejou, tentando diferentes configurações. Às vezes a calibração. Mas nada funcionava. A plateia começou a murmurar, claramente desapontada. Talvez seja a iluminação do auditório, tentou Roberto, movendo o dispositivo para diferentes posições. O sistema solar precisa de condições específicas. Mas era óbvio que algo estava fundamentalmente errado. O aparelho estava completamente morto. Foi então que me levantei da plateia. Posso ajudar? Perguntei alto o suficiente para todos ouvirem. Roberto me olhou com pânico nos olhos. Não precisa, Marcos. Só um probleminha técnico. Tenho certeza de que posso resolver, insisti, caminhando em direção ao palco. A plateia estava curiosa. Quem era aquele homem que se oferecia para consertar a invenção? Subi no palco e, na frente de todos, comecei a falar. Senhoras e senhores, preciso esclarecer uma situação. Este projeto não é do Roberto Martinez. É meu. Meu nome é Marcos Martinez, e Roberto tentou roubar minha invenção. O auditório explodiu em murmúrios. Roberto tentou me interromper. Isso é ridículo. Ele está mentindo. Mas eu já havia puxado meu celular e conectado ao projetor. Vou mostrar as evidências. Comecei exibindo os vídeos das câmeras escondidas. Roberto no meu laboratório, copiando tudo, fazendo as mesmas perguntas que depois usou na apresentação. Mostrei os arquivos com timestamp provando que eu desenvolvi tudo anos antes. Exibi até conversas de WhatsApp onde Roberto pedia ajuda para entender detalhes técnicos. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada evidência. Roberto estava branco como papel, tentando se explicar, mas suas palavras saíam atropeladas e sem sentido. Isso é montagem. Ele está inventando tudo. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Tirei o núcleo quântico do bolso, um pequeno dispositivo do tamanho de um pendrive, mas infinitamente mais complexo. Senhoras e senhores, sem este componente, disse inserindo o dispositivo no aparelho, a invenção não passa de sucata cara. Liguei o aparelho e, para o espanto de todos, ele funcionou perfeitamente. Coloquei uma garrafa plástica no compartimento, e em questão de minutos, o dispositivo a transformou em energia suficiente para acender todas as luzes do auditório. A reação da plateia foi imediata. Aplausos, exclamações de admiração, flashes de câmeras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto estava completamente destruído, sem palavras. Os executivos da Tecnovision pareciam prontos para explodir de raiva. Haviam sido enganados publicamente. Um dos investidores se aproximou de mim. Senhor Martinez, podemos conversar sobre um investimento real. Roberto tentou se explicar uma última vez. Eu ajudei no desenvolvimento. Fui consultor do projeto. Mas ninguém estava comprando sua versão. Uma jornalista se levantou. Senhor Roberto, como explica os vídeos mostrando o senhor copiando o trabalho do verdadeiro inventor? E como explica não saber que precisava do núcleo quântico para o dispositivo funcionar? Perguntou outro jornalista. Roberto não tinha resposta.
Estava completamente desmascarado na frente de dezenas de pessoas influentes da indústria de tecnologia. O CEO da Tecnovision subiu ao palco com o rosto vermelho de raiva. Senhor Roberto Martinez, considere nosso acordo cancelado. Nossa empresa não faz negócios com fraudadores. Virou-se para mim. Senhor Marcos Martinez, gostaríamos muito de conversar sobre uma parceria legítima. Mas a vingança não parou por aí. Nos dias seguintes, descobri que Roberto havia tentado vender nossa invenção para pelo menos outras 5 empresas. Ele havia marcado reuniões para a semana seguinte, prometendo demonstrações exclusivas. Com as evidências que eu tinha, entrei em contato com cada uma dessas empresas e contei a verdade. A reação foi imediata. Todas cancelaram as reuniões e algumas até ameaçaram processar Roberto por tentativa de estelionato. A notícia se espalhou rapidamente pelo setor de tecnologia. Em questão de dias, Roberto se tornou persona non grata na indústria. Pior ainda para ele, a empresa onde trabalhava soube do escândalo através dos jornais especializados. No dia seguinte à apresentação desastrosa, Roberto foi demitido por justa causa. Conduta incompatível com os valores da empresa, dizia o comunicado oficial. Uma semana depois, Roberto apareceu na minha porta. Estava completamente diferente do homem arrogante que havia me confrontado dias antes. Parecia ter envelhecido 10 anos, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Marcos, por favor, implorou, preciso falar com você. Não temos nada para conversar, Roberto, respondi friamente. Você fez sua escolha. Por favor, só 5 minutos. Eu reconheço que errei. Errei feio. Contra meu melhor julgamento, deixei ele entrar. Roberto desabou no meu sofá e começou a chorar. Perdi tudo, Marcos. O emprego, a reputação, minha esposa está pensando em me deixar. Os vizinhos nem olham na minha cara. Ele estava completamente destruído. Me ajuda a sair dessa. Vou fazer qualquer coisa. Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim sentia pena. Afinal, havíamos sido vizinhos por anos, nossas famílias eram próximas. Mas lembrei de como ele riu na minha cara quando pensou que havia me roubado. Como ele disse que eu deveria ter sido mais esperto. Roberto, disse calmamente, você teve a chance de ser meu parceiro. Quando você veio ao meu laboratório, eu confiei em você completamente. Mostrei tudo, expliquei cada detalhe. Você poderia ter sugerido trabalharmos juntos, dividir os lucros. Mas escolheu me trair. Fiz uma pausa. Escolheu ser meu inimigo. Agora vai ter que lidar com as consequências. Roberto saiu da minha casa ainda mais destruído. 2 dias depois, vi um caminhão de mudança na frente da casa dele. A família estava se mudando. Soube depois que ele havia perdido a casa por não conseguir pagar a hipoteca sem o emprego. Enquanto isso, minha vida tomava um rumo completamente diferente. As empresas que estiveram na apresentação começaram uma verdadeira guerra de lances pela minha tecnologia. A Tecnovision ofereceu 30 milhões. A Greentech Industries ofereceu 40. A EcoFuture Corporation chegou a 50 milhões mais royalties. Mas a proposta mais interessante veio da Sustainable Solutions Inc., uma empresa focada em tecnologias ambientais. Eles não ofereceram apenas dinheiro, mas uma parceria completa. 50 milhões de dólares iniciais, 15% de royalties sobre todas as vendas, e uma posição de diretor de inovação na empresa. Não queremos apenas comprar sua tecnologia, explicou a CEO, Dr. Amanda Shen. Queremos que você lidere o desenvolvimento de uma linha completa de soluções sustentáveis. Você tem a mente que precisamos para revolucionar o setor. 3 meses depois, assinei o contrato. A cerimônia foi realizada no mesmo auditório onde Roberto havia sido desmascarado. Desta vez, eu estava no palco como o verdadeiro protagonista, assinando um acordo que mudaria minha vida para sempre. Sarah estava na primeira fila, chorando de emoção. Você conseguiu, amor. Depois de tudo que passamos, você realmente conseguiu. Meus pais, que haviam voado de outro estado para a cerimônia, não conseguiam parar de sorrir. A empresa que me contratou era justamente uma das que Roberto havia tentado enganar. Dr. Shen me contou depois. Quando soubemos da tentativa de fraude, ficamos ainda mais impressionados com sua integridade. Qualquer um poderia ter tentado se vingar de forma mesquinha, mas você escolheu o caminho da verdade e da transparência. O primeiro produto baseado na minha tecnologia foi lançado 6 meses depois. Chamamos de Plasticlean Pro,
uma versão comercial do meu conversor que podia processar até 100 quilos de plástico por dia, gerando energia suficiente para uma casa média. A repercussão foi imediata. Governos de países em desenvolvimento fizeram pedidos em massa. ONGs ambientais endossaram o produto. A revista Time me colocou na lista das 100 pessoas mais influentes do ano. Mas o momento mais gratificante veio quando recebi uma carta de uma escola no Brasil. Eles haviam instalado um Plasticlean Pro e estavam usando para ensinar as crianças sobre sustentabilidade. As crianças trazem garrafas plásticas de casa, escrevia a diretora, e ficam fascinadas vendo elas se transformarem em energia para iluminar a escola. Um ano após o lançamento, minha tecnologia já estava sendo implementada em 15 países, removendo milhões de toneladas de plástico dos oceanos e gerando energia limpa para comunidades carentes. Era exatamente o impacto que sempre sonhei ter no mundo. Roberto? Bem, soube por outros vizinhos que ele havia se mudado para uma cidade pequena no interior, onde conseguiu um emprego como técnico em uma oficina mecânica. Estava tentando reconstruir sua vida do zero, longe do escândalo que ele mesmo criou. 2 anos depois do incidente, recebi uma carta dele. Era uma carta longa, escrita à mão, pedindo desculpas sinceras. Marcos, dizia a carta, não passo um dia sem me arrepender do que fiz. Você era um amigo verdadeiro, e eu traí essa amizade da pior forma possível. Vejo nos jornais o sucesso da sua empresa, como sua tecnologia está mudando o mundo. Fico genuinamente feliz por você, mesmo sabendo que poderia ter sido parte disso se tivesse feito as escolhas certas. A carta continuava, não espero seu perdão, mas queria que soubesse que aprendi a lição. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Não respondi à carta imediatamente. Precisei de tempo para processar meus sentimentos. A raiva havia passado, substituída por uma mistura de pena e indiferença. Roberto havia se tornado irrelevante na minha vida. Mas guardei a carta. Talvez um dia, quando as feridas cicatrizarem completamente, possamos conversar como 2 engenheiros que um dia foram vizinhos. Por enquanto, estou focado no futuro. Hoje, 3 anos depois, minha empresa emprega mais de 500 pessoas em 5 países. Desenvolvemos uma linha completa de tecnologias sustentáveis, conversores de plástico, purificadores de água movidos a energia solar, sistemas de compostagem automatizados. Sara e eu nos mudamos para uma casa maior, mas mantivemos o laboratório no porão da casa antiga. Agora é um museu particular onde levo investidores e jornalistas para mostrar onde tudo começou. Foi aqui, digo sempre, que 5 anos de trabalho duro se transformaram em uma revolução tecnológica. E Roberto me deu o maior presente sem saber. Me ensinou que posso confiar em mim mesmo, que minha paranoia às vezes é proteção, e que fazer a coisa certa sempre compensa no final. Mesmo quando parece que perdemos tudo, às vezes estamos apenas sendo preparados para ganhar muito mais. A ironia é que Roberto sempre dizia que eu era ingênuo demais para o mundo dos negócios. Que eu precisava ser mais esperto, mais malicioso. No final, foi exatamente minha ingenuidade, documentar tudo, ser transparente, manter minha integridade, que me salvou e o destruiu. Hoje, quando jovens inventores me procuram pedindo conselhos, sempre conto essa história. Protejam suas ideias, digo, mas nunca percam sua integridade. No final, é ela que faz a diferença entre o sucesso verdadeiro e a vitória vazia. E sempre termino com a mesma reflexão. Às vezes, as pessoas que tentam nos derrubar acabam nos impulsionando para voos ainda mais altos. Roberto queria me destruir, mas acabou me tornando mais forte, mais cauteloso e, paradoxalmente, mais bem-sucedido do que eu jamais imaginei ser.